Boa noite. O tema da Opinião em Debate desta noite é rebeldia da juventude, problemas da pré e da pós-adolescência. Para tanto estão em nossos estúdios os seguintes especialistas: a doutora Virgínia Suassuna, que é psicóloga, o Marcos das Neves Tucano, educador, diretor do Colégio Integrado Jaó, a Mônica Barcelos Café, ela é conselheira estadual dos direitos da criança e do adolescente, e o Sebastião Macalé, que é advogado e representante da OAB. O Macalé, posso chamar de Macalé? Verdade, assim que eu fico feliz. No ar também. Se não me engano, você hoje ocupa qual a posição na OAB? Eu sou conselheiro da OAB e sou presidente da Comissão de Cultura, Esporte e Lazer, da OAB de Goiás. Eu não estava constado aqui, mas eu sabia disso. Bom, os nossos telespectadores podem e devem participar pelos seguintes telefones: 3201-7688 e 3201-7708, que vão estar aí permanentemente na telinha. Bom, doutora Virgínia Suassuna, a senhora que é psicóloga, eu não sei se... as minhas coisas, minhas observações são observações do senso comum. Eu não sou especialista, mas observo muito. Mas eu noto que existem adolescentes que têm adolescentes de 30 anos. E tem adultos de 16 anos. Por que isso acontece? Por que certas pessoas parece que ficam na casa da mamãe e do papai com 30 anos, são tratados como se fossem adolescentes, e tem adolescentes que acabam sendo tratados ou se sentem adultos mais cedo? Por que isso acontece? É interessante, primeiro, porque parece que cada vez mais o útero materno, né, ele está cada vez mais confortável. Então eu percebo que existe uma corresponsabilidade. Então, se a gente for analisar, quando existe o parto, Rosenbaum, a criança não tem que sair, ela sai desse espaço, ela tem que ocupar um outro espaço. Então, na realidade, embora ocorra muitas vezes o parto físico, não ocorre o parto psicológico. Você vê que às vezes a criancinha já nasce e a mãe coloca a criança para dormir do lado dela. Então, impede que a criança ocupe o próprio espaço, que seria o quarto, que fica ao lado. Então, uma criança criada nessa simbiose vai ser um adolescente, um adulto com dificuldade de fazer o próprio parto, né? De alguma maneira conquistar a própria autonomia. Então, existe aí uma corresponsabilidade dos pais que a gente vai discutir. Perfeitamente. Agora, Macalé, sob o ponto de vista legal, nós temos situações interessantes. Por exemplo, tem agora uma legislação que obriga, por exemplo, o pai ou alguém da família que seja em condições econômicas mais generosas, a manter a pessoa. Agora eu pergunto, sob o ponto de vista legal, de lei, quer dizer, o que a lei determina? Sujeito, olha, a lei determina o quê? Que o pai tem que cuidar do filho até que idade? Inclusive com o novo Código Civil, essa questão não foi muito alterada. Tanto é que a responsabilidade dos pais, elas permanecem, por exemplo, no campo da educação, até que a pessoa possa terminar o curso superior. Ou seja, mesmo que ele tenha mais de 18 anos, que a responsabilidade civil se encerra hoje aos 18 anos, se ele estiver fazendo um curso superior, o pai tem a obrigação de sustentar esse seu filho até que ele possa terminar esse curso. O limite é 24 anos. 24 anos. Agora, Marcos das Neves, você que é um educador e gosta de adolescente, que é uma coisa que precisa ter talento para isso, e eu aproveito mais uma vez para agradecer tudo que você fez pelos meus filhos e faz pelos filhos de muita gente lá no Colégio Integrado da Jaó. Mas o que você observa como educador? Porque tem pessoas que dizem o seguinte: não, às vezes o pai pode fazer pouca coisa depois dos 9 anos de idade. E outros dizem, não, o pai sim, o pai se for duro e for o adolescente, vai 15, 14, ele respeita. Então, o comportamento adequado ou inadequado ou mais difícil do adolescente depende só dos pais ou é uma coisa de temperamento da criança? Rosenbaum, primeiro eu gostaria de dizer que eu não gosto desse nome educador, até porque eu não sou. Sei. Né? Eu acho que educador, quem dá educação realmente são os pais. A escola ajuda, colabora. O professor, no caso, é um qualificador. Então eu prefiro o nome professor. Qualificador. Tá, não, professor. Você prefere professor. Agora, então professor é um qualificador. Eu considero assim. O Isami Tiba disse uma vez uma frase que eu considerei lapidar, né? A escola não educa, a escola qualifica o filho educado.
Ok. Né? Então, a base de casa é a base que a pessoa vai levar para o resto da vida. E os pais, sim, devem dar limites aos filhos até quando esses filhos dependerem dele. Então não tem essa história, ele tem 14 anos, tem 15 anos, ele sabe o que faz. Não sabe. Nós temos a ideia de achar que o adolescente está pronto. Não está. Nós mesmos, eu já estou com 54, eu não estou pronto. Não é? Você não está pronto. Nós nos reinventamos a cada coisa que nós aprendemos, a cada ação que nós tomamos, né? O Lula, por exemplo, se reinventou várias vezes nos últimos anos. Né? Então o adolescente, enquanto ele depender dos pais, não só financeiramente, esse talvez seja menos importante, mas principalmente emocionalmente, psicologicamente, os pais devem sim dar limites a ele. Perfeitamente. Eu fico feliz, Virgínia, Macalé e Mônica, quando meus amigos diminuem a idade deles, eu também me sinto mais jovem, viu? Mônica Barcelos Café. Algo que nós estamos enfrentando, muitos pais mandaram pela internet, conversaram comigo hoje, foi interessante. O seguinte contexto: meu filho tem 21, 23, 24, 25 anos, não quer trabalhar e não quer estudar também. Aí eu pergunto o seguinte: se o filho não quer trabalhar e não quer estudar, não quer ser produtivo em casa, o pai tem o direito de falar para esse filho: então vai procurar a sua turma, eu não quero você em casa. Ele pode fazer isso? Primeiro tem que ver como é que esse pai tratou esse filho antes de chegar nesse momento, né? Quando tinha 14, 15, 16, 17, 18 anos, o que eu vejo que falta muito é ajudar esses jovens a, inclusive, formar um projeto de vida. E construir uma autonomia, relação de autonomia. Ela na adolescência dá muito trabalho, porque a tendência nossa é de tratar os filhos como objeto, eu que escolho por você, e aí na hora que chega na fase lá, tá adulto, o que é adolescência? Preparação para a fase adulta. Então, durante já a adolescência, os pais têm que... O que você quer de seu futuro? O que você espera com esse seu comportamento? Você não está estudando, você não quer trabalhar. Quando eu morrer, o que vai ser de você? O pai tem que incentivar, não só incentivar e às vezes até obrigar. Expulsar de casa, eu sou sempre contra os radicalismos, mas cortar a mesada, porque esses pais, você for olhar, paga a conta, paga a gasolina para o filho trabalhar, não, para o filho passear. Dá um dinheirinho de vez em quando? Então às vezes tem que cortar isso, né? Tem que incentivar, olha, você pode, você tem potencial, né? E aí pagar o quê? O estudo sim, né? Um trabalho sim, mas ficar custeando também uma vida, né, que eu diria assim, será que está formando, está contribuindo até para o senso crítico e está contribuindo para a formação desse jovem cidadão, né, que crítica é essa que está sendo passada por ele, porque a gente vive uma sociedade de consumo e a gente muitas vezes acredita que consumir vai fazer a gente feliz, e isso é um buraco sem fundo, né, porque o consumo, você comprou o celular X, amanhã já tem o celular Y, você compra o Y, tem um W, então isso é um saco sem fundo. A gente tem que aprender que a felicidade está dentro da gente. E é isso que os pais têm que ajudar os filhos a ir atrás disso, né? A vida é bom trabalhar, é bom enfrentar desafios, né? Às vezes os meninos têm medo disso também. Agora, Virgínia, eu quero insistir um pouquinho nesse caso. Vou dar um exemplo assim, de pessoas que eu conheço. O filho não estudou. E o pai, não estuda, não trabalhou, não quer trabalhar. E aí arruma uma namorada. E a namorada arruma um neném. E aí os avós têm que sustentar o filho. O namorado ou a namorada, estou dizendo do sexo, não importa, tem que sustentar 3. E aí os avós ficam cansados. Quer dizer, tem a obrigação, o pai precisa se sentir culpado, porque não, agora não sei o que o meu filho vai fazer, porque ele está casado, minha filha está casada, tem outro filho, tem neto. O pai tem que se sentir responsável por essa situação? Olha, particularmente eu acho que ele não tem que se sentir responsável. Inclusive, a palavra responsabilidade, eu não sei se você já pensou nessa palavra. Sabe o que significa? Responsabilidade. É uma habilidade de dar respostas. Percebe? Então, a responsabilidade que os pais têm é exigir que eles desenvolvam as próprias habilidades ao dar respostas